Vamos então continuar aqui, nós estamos no capítulo 29, Reuniões e Sociedades Espíritas. Estamos no item 341. A influência do meio é a consequência da natureza dos espíritos e do seu modo de ação sobre os seres vivos. Dessa influência, cada um pode deduzir por si mesmo as condições as mais favoráveis para uma sociedade que aspire a granjear a simpatia dos bons espíritos e a não obter senão boas comunicações, dela afastando os maus. Essas condições estão todas nas disposições morais dos assistentes. Então, o que ele está colocando aqui? O grupo tem que ser homogêneo, se junta o grupo todo e forma uma unidade, uma única energia da somatória do grupo dividido pelo número de participantes, e é essa energia que vai gerar a sintonia dos trabalhadores espirituais que estarão ali junto ao grupo. Então, quanto mais se quer uma sintonia com espíritos sérios, com espíritos trabalhadores, com espíritos mais elevados, mais o grupo tem que ser sério nos seus propósitos, nas suas intenções, estudar, trabalhar para colocar em prática o que está estudando, o que está aprendendo e se esforçar para se melhorar cada vez mais. É isso que eles estão colocando aqui. Resume-se nos pontos seguintes. Aí nós vamos ver as colocações aqui que os espíritos colocam. Primeira, perfeita identidade de objetivo e de sentimentos. Então o grupo tem que ter uma comunhão, né, entre si, uma identidade, uma colocação dos objetivos do grupo, e esse objetivo tem que ser comum a todos, e dos sentimentos. O sentimento de poder melhorar, o sentimento de se aperfeiçoar, o sentimento de se manter aprendendo, de se manter estudando, o sentimento de vigiar e orar que Jesus nos coloca, se manter em oração assim que sair do prumo, né? O esforço pela transformação moral. E aqui nós vamos lembrar a questão de Pedro, porque Jesus pergunta, né? O que dizem de mim, né? O que falam de mim? E aí eles colocam, uns dizem que é Elias, outros dizem que é Isaías, né? Que é um profeta que voltou. E aí Jesus coloca, e vós, e vocês, né? O que vocês falam? E aí Pedro coloca que tu és o Messias, né? O filho ungido, quer dizer, é aquele que veio unido, escolhido. Ungido é ungido com óleo. No judaísmo, ungir com óleo é separar, é colocar ali uma posição de escolhido, né? É o escolhido, é o Messias. E aí Jesus coloca para Pedro, né, que não é ele que está colocando isso, mas ele está sendo inspirado estou colocando aqui com as minhas palavras, né, para colocar aquela situação. E aí Jesus vai colocando de tudo que ele vai passar, do que ele vai sofrer, né, que ele será rejeitado, será sacrificado, irá em holocausto. E aí Pedro coloca que não, que de jeito nenhum, que ele não vai permitir. Não é possível, que Deus não permitiria. E aí Jesus coloca, né, afasta-te, Satanás, porque Satanás quer dizer aquele que separa, aquele que divide, né? Não, a conotação de Satanás como uma entidade, ela é da Idade Média para cá. Na época ali, perdão, Satanás tem a colocação etimológica da palavra, aquele que promove a discórdia, aquele que promove a separação. E aí nós vamos ver numa mesma situação o Pedro sendo influenciado ali pelos bons espíritos, né, entendendo que ele é o Messias, e na mesma situação ele pelo medo, né, ali pelo orgulho, pelo medo de perder o Messias, né, por aquela conjuntura que ele está colocando, ele fala, não, nós não vamos permitir, Deus não irá permitir. E aí, quer dizer, não entendeu nada que aquela era a missão. Perdão, Jesus colocando o tempo todo que ele veio para cumprir a lei, e os profetas, principalmente Isaías,
que coloca o Messias sofredor, perdão, coloca ali todo o sofrimento pelo qual ele tinha que passar. Então aí Jesus fala, não, para trás você que quer me afastar do meu projeto, da minha missão. Então, ali nós vamos ver numa mesma situação, no mesmo dia, no mesmo local, duas influências diferentes, pela sintonia, uma sintonia mais alta e outra sintonia mais baixa no mesmo discípulo. Né? Aqui quando a gente fala, costumo colocar que nós somos que nem vagalume, tem hora que a gente acende, e aí nós estamos, né, numa sintonia maior, quando nós estamos em oração, quando nós estamos com os nossos pensamentos mais, digamos, elevados possíveis, e depois a gente apaga, quando a gente fica com raiva, quando a gente fica nervoso, estressado, quando alguém fecha o carro no trânsito, e aí vem todos os maus instintos, aí entra em sintonia com o lado oposto. Então, perfeita identidade de objetivos e de sentimentos, né? Perfeita sintonia. Benevolência recíproca entre todos os membros, ou seja, cordialidade recíproca. Todos têm que manter ali entre eles uma amizade, uma cordialidade, um bom entendimento. A abnegação de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Aqui é o terceiro, né? Quer dizer, a ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã, aos ensinamentos do Cristo, a fraternidade, a empatia, a auxiliar o outro. Desejo único de se instruir e de se melhorar pelo ensino dos Espíritos e aproveitamento dos seus conselhos. Quem está persuadido de que os Espíritos superiores se manifestam em vista de nos fazer progredir e não para nosso prazer, e não para nossa curiosidade, e não estão a nosso serviço, eles vêm para nos ajudar a progredir quando nós temos esse merecimento, e eles veem o nosso esforço para progredir, aí eles vêm nos ajudar. Então vou voltar aqui, esse aqui é o item 4. Desejo único de se instruir, de aprender, de estudar e se melhorar pelo ensino dos Espíritos e aproveitamento dos seus conselhos. Quem está persuadido de que os Espíritos superiores se manifestam em vista de nos fazer progredir e não para nosso prazer, compreenderá que devem se afastar daqueles que se limitam a admirar seu estilo sem deles retirar nenhum fruto e que não tomam o atrativo das sessões senão pelo menor ou maior interesse que elas ofereçam segundo os seus gostos particulares. Ou seja, o que a gente mais vê hoje na internet, né? Psicografias que você fala, são palavras bonitas, né? Colocações de adoração a Deus, de gratidão, mas se você aperta, não sai uma gota, não tem um pingo de conteúdo ali proveitoso. O conteúdo é ruim? Não, não é ruim, mas é o mais do mesmo. É o comum, com palavras bonitas e que não está trazendo de nada novo, não está trazendo nenhum proveito, não está trazendo nenhum conteúdo a mais. É só uma repetição. E as pessoas, ai que lindo, que maravilhoso, coloca na internet. Bom, é melhor colocar esses do que colocar os conteúdos que tem um pouco de verdade e a mentira misturada no meio, porque aí é de um desserviço que a gente não consegue nem mensurar aonde essa mentira vai conseguir crescer e o quanto ela vai conseguir atrapalhar. Por isso que Erasto coloca, é preferível perder 9 verdades a se aceitar uma mentira, ou seja, em 10 colocações, uma é mentira, vamos jogar tudo fora, porque a verdade vem, a verdade volta, a verdade se manifesta. Outros vão colocar a verdade. Agora, a mentira a gente não sabe no que ela vai produzir. E nós vimos aqui nesse mesmo livro, no Livro dos Médiuns. A quinta, exclusão de tudo
o que nas comunicações solicitadas aos espíritos não teria senão um objetivo de curiosidade. Exclusão de tudo que possa ser pessoal ou que possa ser de curiosidade, porque o trabalho tem que ser útil para a humanidade, útil para a maioria. Sexto, recolhimento e silêncio respeitoso durante as conversas com os espíritos. E o silêncio aqui é o silêncio mental, não é a boca calada. Porque não adianta a boca estar calada, os espíritos se comunicam por pensamento e eles estão ouvindo os nossos pensamentos, eles estão captando os nossos pensamentos. Então não adianta estar com a boca quieta e o pensamento está ali. Então é o silêncio respeitoso, é o silêncio verdadeiro. Ah, eu não consigo ficar meditando, eu não consigo ficar quieto, então ore. É o meu caso também. Eu, durante a sessão mediúnica, eu estou ali observando, eu peço, emano as minhas energias para aquele irmão que está precisando de ajuda, eu peço ajuda para aquele irmão, e se eu percebo que eu não estou conseguindo me manter ali centrada, eu entro em oração. Eu faço uma oração e fico orando, porque pelo menos que o meu pensamento seja de energia, de boas energias para ajudar ali o trabalho. É o que eles estão colocando, recolhimento e silêncio respeitosos durante as conversas com os espíritos. Então, quem está conversando com o espírito é o dialogador. Os outros médiuns ostensivos e os sustentadores que estão ali estão respeitosamente tentando emanar as suas energias para o dialogador e para o irmão que está recebendo o auxílio ali. Se não consegue fazer isso mentalmente, entre em oração, mas não entre em pensamentos. Sétimo, associação, né, a união, associação é uma união, de todos os assistentes pelo pensamento ao chamado feito aos espíritos que se evocam. Então, pelo pensamento, porque ali vamos lembrar que Kardec trabalha com psicografia e com evocação, todos no mesmo pensamento ali para aquele espírito que está sendo evocado. Todos manterem o pensamento unido ali para poder manter a corrente, manter a energia a mais elevada possível para que a comunicação possa ser proveitosa. Oitavo, concurso dos médiuns da Assembleia com abnegação. Abnegação é renúncia, é ausência, né, de todo sentimento de orgulho. Então, os médiuns ali da reunião, da Assembleia, renunciando a todo e qualquer tipo de orgulho, de amor próprio e de supremacia pelo único desejo de se tornarem úteis, né? Abrindo mão do orgulho, do amor próprio e de supremacia. Não, eu sou o médium que vai... Não, que seja a melhor comunicação possível, que o irmão possa vir com o médium que vai mais facilmente lhe permitir a comunicação do livro, do esclarecimento, né, da notícia, do ensinamento que vai vir. E aqui são as 8 colocações, né, que eles fazem acerca de como a gente se perceber e trabalhar para que essa influência do meio, né, somos nós ali encarnados que estamos montando o meio, né, e é pelo reflexo desse meio é que vão vir por sintonia os espíritos desencarnados, que somos todos espíritos, né, que vão trabalhar conosco. Essas condições são tão difíceis de preencher, essas condições são tão difíceis de preencher que não se possa encontrá-las. Kardec faz uma pergunta, é tão difícil fazer isso que a gente não vai conseguir encontrar? Não pensamos assim, ao contrário. Não é tão difícil, muito pelo contrário. A gente consegue sim manter o pensamento e, no caso, se não conseguir manter o pensamento, se manter em oração. Não pensamos assim, ao contrário. Esperamos que as reuniões verdadeiramente sérias, ele está sempre batendo nessa tecla, como já existem em diversas localidades, multiplicar-se-ão e não hesitamos em dizer que será a elas
que o Espiritismo deverá sua mais poderosa propagação. A propagação da doutrina, a propagação do Espiritismo será feita pelas reuniões sérias de participantes que querem aprender, que querem estudar, que querem se transformar, que querem aplicar os ensinamentos que estão recebendo para a sua transformação moral, para a sua elevação. E é ela, sim, através do exemplo, que vai gerar a propagação. Congregando aos homens honestos e conscienciosos, imporão silêncio à crítica, e quanto mais suas intenções sejam puras, mais serão respeitadas, mesmo por seus adversários, né? Aqueles que são adversários da doutrina. Quando a zombaria ataca o bem, cessa de fazer rir, torna-se desprezível. Então, quando aqueles que querem atacar, atacam o bem, atacam o bom trabalho, atacam o trabalho que está gerando frutos, essa crítica se torna desprezível. É o que ele diz, quando a zombaria ataca o bem, cessa de fazer rir, torna-se desprezível. Será entre as reuniões desse gênero, né, as reuniões verdadeiramente sérias, que um verdadeiro laço de simpatia, uma solidariedade mútua estabelecer-se-ão pela força das coisas e contribuirão para o progresso geral. Seria um erro crer que as reuniões onde se ocupa mais especialmente das manifestações físicas estejam fora desse concerto fraternal e que excluem todo o pensamento sério. É um erro achar que as reuniões que estão ali para demonstrar, né, que é o caso da época ali do Kardec, que o espírito existe, né, que são as demonstrações físicas, as mesas que subiam, que caíam, se quebravam, as cadeiras, né, a tipografia, né, que é bater ali para escrever, as cestas, que tudo isso não tem que ser reunião séria, porque lá naquela época se fazia para se divertir, para passar a tarde chuvosa, era uma brincadeira. Ele está dizendo não, elas também têm que ser sérias, é isso que ele está colocando. Se não requerem, vou repetir, seria um erro crer que as reuniões onde se ocupa mais especialmente das manifestações físicas estejam fora desse concerto fraternal e que excluem todo o pensamento sério. Se não requerem condições tão rigorosas, não será impunemente que sejam assistidas com leviandade. Quer dizer, tem que ter a responsabilidade firme ali do grupo. Não será impunemente que sejam assistidas com leviandade. E se enganaria quem cresce que o concurso dos assistentes nelas sejam absolutamente nulo. Por quê? Porque todo o trabalho, quando ele é sério, ele tem um proveito para a maioria. Tem-se a prova do contrário no fato de que, frequentemente, as manifestações desse gênero não podem se produzir em certos meios. Então, em determinados grupos que tentavam fazer esse tipo de manifestação, ela não acontecia. Porque eles estavam ali para brincar, para tudo. Se vinha alguma coisa também nesse sentido de brincar. Não vinha nada sério, não vinha nenhuma resposta, não vinha nada que tivesse proveito. Há, pois, também, para isso, influências contrárias, e essas influências não podem estar senão na divergência ou na hostilidade de sentimentos que paralisam os esforços dos espíritos. Então, na hostilidade, na divergência dos pensamentos daquele grupo que está ali, vai atrair espíritos menos sérios, zombeteiros, que vão se aproveitar dessa divergência, vão se aproveitar da hostilidade que existe do João com a Maria, da Maria com a Josefa e por aí vai. As manifestações físicas, como dissemos, têm uma grande utilidade, abrem um vasto campo ao observador, porque é toda uma ordem de fenômenos insólitos, né, estranhos, que se desenrola aos seus olhos e cujas consequências são incalculáveis.
Uma assembleia pode, pois, ocupar-se com objetivos muito sérios, mas não poderiam atingir seu objetivo, seja como estudo, seja como meio de convicção, se não se coloca em condições favoráveis. Quais são as condições favoráveis? O preparo, o estudo, né? A sintonia ali para se obter um bom resultado. A primeira de todas, né, de todas as preparações para uma reunião séria, a primeira de todas é não a fé dos assistentes. Então, o que acontece? Se não houver a fé, se não houver o entendimento, se não houver um projeto maior dos assistentes, ou seja, aquele grupo que está ali em sustentação, sustentando o trabalho dos médiuns, o trabalho não existe. Ele vai por água abaixo. Então, a primeira de todas é não a fé dos assistentes, mas o seu desejo de se esclarecerem. Porque só a crença, só a fé, sem o desejo de aprender, sem o desejo de esclarecer, não vai resultar em nada. Então, mas seu desejo de se esclarecerem, sem prevenção, sem preconceito, sem ideias preconcebidas, sem ideia preconcebida de rejeitar mesmo a evidência. Né? Eu vou pegar só o que vai trazer a sardinha para minha brasa. Aquilo que é contra aquilo que eu acredito, eu não vou assimilar, não vou nem olhar. Isso é preconceito. Porque se tem alguém que não acreditava em nada disso e que foi assistir, foi estudar sem preconceito, é o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que é o Allan Kardec. Por ele estar sem preconceito, ele pôde analisar e ver, não, aqui tem alguma coisa, aqui tem uma inteligência. E isso é que trouxe a codificação, porque aí ele foi fazer perguntas, as perguntas são do Kardec, mas as respostas são dos espíritos. E ele vai juntar tudo isso e trazer nas 5 obras que nós temos da codificação. Sem prevenção, sem ideia preconcebida de rejeitar mesmo a evidência. A segunda é a restrição, quer dizer, é a limitação do seu número para evitar a mistura de elementos heterogêneos. De novo, ele colocando os grupos pequenos. Nós vamos ver todos os trabalhadores, Emmanuel, Filomeno de Miranda, André Luiz, em todos os livros, colocando que os grupos para estudo, para trabalho, para desobsessão, seja o que for, tem que ser grupo pequeno, porque no grupo pequeno a homogeneidade é maior, no grupo pequeno a sintonia é maior, é mais fácil corrigir logo o erro num grupo pequeno, em grupos grandes tudo isso fica mais difícil. A segunda é a restrição do seu número para evitar a mistura de elementos heterogêneos, né, elementos diferentes do grupo. Se as manifestações físicas são produzidas em geral por espíritos menos avançados, não deixam de ter um objetivo providencial e os bons espíritos as favorecem todas as vezes que podem ter um resultado útil. Por que ele está colocando aqui que as manifestações físicas em geral são feitas por espíritos menos avançados? Porque os espíritos superiores, eles estão muito distantes, eles estão muito longe da matéria. Então, eles se utilizam dos espíritos da terceira ordem, dos espíritos inferiores, como nós somos da terceira ordem, só que ele pega os da terceira ordem desencarnados para realizarem as manifestações físicas, né, para as manifestações de materialização, de transporte, seja o que for, toda e qualquer manifestação física é realizada pelos espíritos da terceira ordem, os espíritos inferiores, sob o comando dos espíritos superiores, se for uma reunião séria. Se não, vão ser espíritos também inferiores que estão comandando também inferiores, ou estão eles mesmos fazendo ali para virar bagunça, para meter medo, para virar chacrinha, mas normalmente é para meter medo. Mas os bons espíritos estarão ali só em assuntos úteis. Aí nós vamos para assuntos de estudo.
e vamos começar aqui o item 343. Quando se evocou seus parentes e seus amigos, alguns personagens célebres, para comparar suas opiniões de além-túmulos com as que tiveram em sua vida, frequentemente se está embaraçado para alimentar as conversas a menos de cair nas banalidades, sem cair nas banalidades, nas futilidades. O que está sendo colocado aqui? Quando se evoca um espírito célebre para saber se ele mudou de ideia no plano espiritual do que ele pensava quando estava encarnado, ou de espíritos de parentes, as conversas sérias, né, assuntos mais importantes acabam ficando em segundo plano. E aí as conversas frívolas, né, as banalidades, é isso que ele está colocando aqui. Se está embaraçado para alimentar as conversas, né, a menos de cair nas banalidades e nas futilidades. Né? Não tem como sair, não tem como fugir de cair nas banalidades e nas futilidades. Muitas pessoas pensam, por outro lado, que o livro dos Espíritos esgotou a série de perguntas de moral e de filosofia. É um erro, por isso pode ser útil indicar a fonte de onde se pode tirar assuntos de estudo e, por assim dizer, ilimitados. E aqui nós vamos ver que as pessoas que dizem não, porque tudo que tinha que se aprender, tudo de importante foi colocado nas 5 obras da codificação, na doutrina, não tem nada mais para esclarecer, não tem nada mais para perguntar. Essas pessoas não estudaram com afinco esse item 341, onde eles estão colocando que é um erro achar que tudo foi colocado no livro dos Espíritos e nos outros livros subsequentes. Por isso que o Kardec coloca que quando a ciência colocar alguma coisa diferente do que tem na doutrina, nós ficamos com a ciência e mudamos o que está escrito na doutrina. Por quê? Porque ali não se colocou tudo. E aí nós vamos ver que sim, as obras subsidiárias, como Emmanuel nos traz, como André Luiz nos traz, né, o Lúcio, Irmão X, Joana de Ângeles, né, através do Divaldo, nós temos Chico, temos Divaldo, que nos trazem obras subsidiárias da maior importância, com os maiores ensinamentos. Nós temos aqui no canal todas as do André Luiz, da vida no mundo espiritual. Nós temos muitas, né, tem muitos livros do Emmanuel, e estamos aqui, falta só mais um livro, vamos terminar esse, vai faltar mais um livro e terminaremos as 5 obras do Kardec aqui no canal. Então, quem coloca que é só Kardec, não estudou com afinco o livro dos médiuns, leu, não estudou, porque aqui está escrito o livro. Muitas pessoas pensam, por outro lado, que o livro dos Espíritos esgotou a série de perguntas de moral e de filosofia. É um erro, está sendo colocado aqui, é um erro, por isso pode ser útil indicar a fonte, né, ter outras fontes, buscar outras fontes, de onde se pode tirar assuntos de estudo, por assim dizer, ilimitados, porque os assuntos e o estudo é ilimitado. E hoje, graças ao Chico, a sua renúncia, a gente tem que ser, eu sou muito grata, a gente tem que ser muito grata sempre ao Chico, pela sua renúncia, aos espíritos que vieram com ele, André Luiz, Emmanuel. Nós temos que ser gratos a Divaldo também numa renúncia ali para poder trazer os ensinamentos que ele traz, porque são esses ensinamentos que fazem com que a gente tire, né, a gente tire a ignorância da nossa volta, a gente tenha subsídios para entender melhor as obras do codificador, né? As obras que os espíritos trouxeram através de Kardec. Nós temos que ser, sim, muito gratos a esses espíritos e principalmente ao Chico, que não teve vida, abdicou da sua vida para que nós tivéssemos tantos esclarecimentos e tantos ensinamentos com mais de 450 obras. Se a evocação de homens ilustres, de espíritos superiores, é eminentemente útil pelo ensino que nos dão, a dos espíritos vulgares, né, dos espíritos comuns, não o é menos.
né? Se são homens ilustres, pessoas famosas nos trazem grandes ensinamentos, homens comuns, né? Homens que não tiveram um nome na história, também nos trazem grandes ensinamentos. E aí a gente lembra o livro Renúncia, que se não fosse Emmanuel, nenhum de nós saberia que esteve na Terra um espírito da superioridade e da elevação de Alcione. A gente só sabe por quê? Porque ela ficou ali, ela fez o seu trabalho, ela veio cumprir a missão que se pôs, ela vem voluntariamente cumprir a missão de ajudar aqueles que ela ama. E se não fosse Emmanuel, nós não saberíamos da presença desse espírito aqui na Terra. Então, se a evocação de homens ilustres e de espíritos superiores é eminentemente útil pelo ensino que nos dão, a dos espíritos vulgares, né, comuns, não o é menos. Se bem que sejam incapazes de resolverem as questões de uma alta importância. Pela sua inferioridade, eles se pintam a si mesmos, e quanto menos a distância que os separa de nós é grande, quer dizer, quanto mais próximo eles forem de nós, ou seja, quanto mais próximos da terceira ordem esses espíritos sejam, mais neles encontramos relações com a nossa própria situação, sem contar que nos oferecem com frequência traços característicos do mais alto interesse, como explicamos acima, né, nos itens 281, por exemplo, como que nós já vimos, né? Nós já vimos aqui o item 281, que vamos dar uma olhada aqui, que é a utilidade das evocações particulares, que é o item 281, que elas podem ter sim a sua utilidade. Mas é bom dar uma relida. Como explicamos acima no item 281, falando da utilidade das evocações particulares. É, pois, uma mina inesgotável de observações, não tomando mesmo senão os homens cuja vida apresente alguma particularidade sobre o aspecto do gênero de morte, da idade, das boas ou más qualidades, de sua posição feliz ou infeliz sobre a terra, dos hábitos, do estado mental, etc, etc. Então, o meio, né, sempre vai estar influenciando, né, os encarnados e os desencarnados, e nós vamos ver que mais para frente, vai ser o último livro a ser colocado aqui no grupo do Allan Kardec, que é O Céu e o Inferno. No Céu e o Inferno, o Kardec vai pegar, né, vai evocar espíritos infelizes, espíritos felizes, né, justamente para mostrar essa questão de céu, né, aqueles que desencarnaram de uma forma melhor, espíritos mais elevados, né, e de inferno, aqueles que se suicidaram, aqueles que desencarnaram de uma forma mais difícil. Nós vamos ver isso com mais detalhes no livro Céu e Inferno. Com os espíritos elevados, o quadro de estudo se alarga, além das questões psicológicas que têm um limite, pode-se propor-lhes uma multidão de problemas morais que se estendem ao infinito em todas as posições da vida, sobre a melhor conduta a se ter em tal ou tal circunstância dada, sobre os nossos deveres recíprocos, etc. O valor da instrução que se recebe sobre um assunto qualquer, moral, histórico, filosófico ou científico, depende inteiramente do estado do espírito que se interroga. Cabe a nós julgar. Cabe a nós julgarmos, ali no caso do Kardec, a escrita, né, pegar ali a psicografia, para vermos com que tipo de espírito nós estamos lidando. E para poder julgar tem que ter conhecimento, né? Tem que ter a instrução dentro da matéria, dentro daquele assunto, e principalmente das atitudes, que é para isso que a gente está estudando, das atitudes dos espíritos inferiores, né, os espíritos como nós, da terceira ordem, ou até mais inferiores ainda, né, aqueles que estão querendo deturpar, aqueles que estão querendo
de alguma forma causar algum mal ao grupo ou a determinados elementos do grupo, a gente tem como perceber pela manifestação, pela energia, pelo tom, pelas colocações que faz. Então a análise e a utilização da razão é sempre extremamente importante em todas as situações. E de novo, vamos lembrar como o Kardec, os espíritos colocam e Kardec reforça no Evangelho segundo o Espiritismo que nós temos aqui no canal, a questão da fé raciocinada. Se utilizar a razão para a gente cada vez mais crescer e alimentar a nossa fé, não por crença, não por dogma, que a gente nem sabe se tem ou não, mas fazer com que a nossa fé cresça pelo estudo, pela razão, pelo raciocínio, pelo entendimento. Além das evocações propriamente ditas, os ditados espontâneos oferecem assuntos de estudo ao infinito. Consistem em esperar o assunto que apraza, que queiram aos espíritos tratar. Vários médiuns, vamos lembrar sempre que é por psicografia que o Kardec trabalha, vários médiuns podem, nesse caso, trabalharem simultaneamente. Porque como é psicografia, o máximo que vai se escutar é a caneta, ali escrevendo. Quando a gente trabalha com psicofonia, aí tem que ser um por vez, porque senão, principalmente no caso de desobsessão, precisa ser um por vez, senão vira uma bagunça. No caso de uma reunião de estudo e de aprendizado, mais ainda, porque todo mundo tem que ouvir a instrução que um espírito está dando ali para uma pergunta, para um assunto que se está se estudando. Se tiver dois falando, ninguém vai entender nada. Então tem que ser sempre um por vez. Algumas vezes pode-se chamar um espírito determinado. O mais ordinariamente se esperam aqueles que queiram se apresentar e frequentemente eles vêm de maneira mais imprevista. Aí nós vemos que alguns grupos colocam, se você é um médium de psicografia, você pode treinar em casa. Isso não é uma colocação correta dentro de tudo que nós estamos estudando. Porque você pode, se você tiver num dia que você esteja mais, digamos assim, em sintonia com irmãozinhos menos edificantes, você pode atrair para sua casa e para você uma situação desagradável que você pode não controlar. Se você sem assistência, você pode não saber o que está acontecendo. Então, você pode, o médium de psicografia pode treinar? Pode, mas no grupo. Vamos fazer um grupo separado para treinar a psicografia? Vamos. Monta um outro dia, o grupo ali todo dos psicógrafos, para ficarem treinando, mas se faz a oração, se busca a assistência da casa espírita. Então ali dentro da casa espírita, buscando a assistência da casa espírita, para se poder treinar ali a psicografia. E fazendo o encerramento com a oração. Por quê? Porque se você receber um irmão menos esclarecido, não tem problema nenhum. Vai se pedir para que a espiritualidade o assista, para que a espiritualidade o acolha. Se você está sozinho em casa, se você tiver mais mediunidades além da de psicografia, como é que você vai se virar se você der uma passividade? Você vai depender da assistência de outros se você tiver criança em casa. Então, isso é de uma irresponsabilidade muito, muito grande. A gente precisa ler, estudar e entender as coisas que são colocadas. Então não se deve treinar psicografia em casa. Deve-se sim, se a pessoa quer treinar, montar grupos de estudo dentro do centro, para treinar todos juntos, sobre a supervisão do plano espiritual ali, sobre a supervisão de um mentor encarnado, de algum professor, de alguém ali encarnado, que se alguma coisa sair do contexto, tem pessoas ali para darem assistência. Esses ditados podem em seguida dar lugar a uma multidão de perguntas, cujo tema se encontra assim todo preparado. O que está sendo colocado aqui? As perguntas e o tema deve ser preparado, e a gente vê que o professor Hipólito, o nosso querido Allan Kardec, trabalhava e muito as perguntas. As perguntas são muito preparadas, porque a inteligência, a capacidade dos esclarecimentos que nós temos aqui nos livros
Elas são graças à inteligência e à capacidade das perguntas que foram feitas. Porque as perguntas do Kardec são sim de uma inteligência e elas vão caminhando para um propósito. Então qual é o propósito dele? É entender determinado assunto. Então ele vai na pergunta A, pergunta B, dentro da mesma pergunta, até ele esgotar tudo para ele entender um determinado assunto. Então ele prepara muito, prepara com bastante antecedência. Perdão. E ele cuida muito bem de todas as perguntas. Então ele coloca aqui. As perguntas devem ser feitas antes. Desculpa que eu me perdi aqui onde eu estava lendo. Devem ser comentados com cuidado para se estudar todos os pensamentos que encerram e julgar se trazem consigo um cunho de verdade. Então, deve-se fazer as perguntas antes e depois deve-se analisar. Devem ser comentados com cuidado, deve-se analisar tudo aquilo que se recebeu, toda aquela escrita, né? Toda aquela psicografia, ou no caso da psicofonia, também deve ser analisada com muito cuidado para se estudar todos os pensamentos que encerram, todas as ideias que estão encerrando, tudo aquilo que está nas entrelinhas e julgar se trazem consigo um cunho de verdade, para ver se aquilo é sério, se aquilo é verdade, se aquilo deve ser levado em conta. Esse exame, feito com severidade, com muita atenção, com lupa, com muita severidade, é, como dissemos, a melhor garantia contra a intrusão de espíritos enganadores. Quanto mais séria for essa análise, quanto mais severidade, exigência se tiver ali na análise profunda de tudo que está sendo colocado, mais se afasta os espíritos zombeteiros, os pseudos sábios, porque sabem que ali eles não vão passar. Se afasta os enganadores. Por esse motivo, assim como para a instrução de todos poderá ser dado conhecimento das comunicações obtidas fora da reunião. Por esse motivo, assim como para a instrução de todos, se a comunicação é boa, é séria, interessante, aquilo é útil, poderá ser dado conhecimento destas comunicações obtidas fora da reunião. Aí é o caso de se colocar no grupo, é de se colocar no WhatsApp do centro, é no caso de se realmente colocar fora ali da reunião para outros, depois de uma análise profunda, a lupa, e não só porque tem uma ou duas palavras bonitas. Precisa tomar muito cuidado com o que se espalha, seja no grupo da família, seja no centro, seja em qualquer lugar, porque nós somos responsáveis pela maledicência que estamos espalhando, se a gente não prestar atenção que o que estamos colocando é uma maledicência. Pela mentira que estamos espalhando, se a gente não fizer uma análise profunda, é aquele espírito que está colocando ali, está colocando uma mentira, né, que hoje se chama fake news, e que isso pode ter consequências graves e nós somos cúmplices. Ah, mas eu não prestei atenção. Devia ter prestado atenção. Se não prestou atenção, a responsabilidade é sua e vai responder como cúmplice da mentira e daquela situação que foi colocada. Precisamos ter muito cuidado, muita análise sobre tudo que falamos, sobre tudo que escrevemos e sobre tudo que disseminamos na internet hoje em dia. Então, por esse motivo, assim como para a instrução de todos, se for uma coisa boa e séria, poderá ser dado conhecimento das comunicações obtidas fora da reunião. Há aí, né, do verbo haver, existe aí, como se vê, uma fonte inesgotável de elementos eminentemente sérios e instrutivos. Ou seja, o que ele está colocando, existe aí, nessas colocações, nesses estudos, nesses grupos, trabalhando com o plano espiritual, uma fonte inesgotável de aprendizado e de instrução. E a gente vai ver isso através dos livros que o Chico traz, através dos livros que o Divaldo traz, que é uma fonte inesgotável de instrução com espíritos extremamente elevados que vêm
trazer os ensinamentos através desses médiuns abnegados, né, que nos trazem esse conhecimento e pelos quais nós temos que ser muito gratos. E aqui nós paramos, nós estamos no item 345 e no nosso próximo estudo nós continuamos a partir daí. Até lá!